Mas aí, irmãos, hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa visão do reino de Deus, o que é o governo de Deus e o pecado, o lugar que o pecado assumiu no reino de Deus. Então, irmãos, acontece o seguinte: Deus criou o universo, criou o planeta Terra e colocou o homem para viver aqui. Irmãos, quando Deus criou o planeta e colocou o homem para viver, Deus criou as regras para esse planeta. Então, nós temos a lei da gravidade, por exemplo. É uma regra desse planeta. Você solta uma caneta aqui e ela vai cair. Existe uma atração de tudo que a gente solta no ar, ele é atraído para o centro. Lei da gravidade. Então, se você subir num prédio e pular, você vai cair no chão. Não tem jeito de você mudar isso, né? Você pode evitar com paraquedas, você pode fazer alguma coisa diferente, mas a atração sempre será para que você vá para a Terra. É uma lei da física. E assim Deus foi colocando. Existe a lei das águas. Chove, evapora, chove de novo. Então Deus criou o ciclo das águas. E isso é uma lei da natureza. E assim vai. E Deus colocou o ser humano e colocou a lei moral para que o ser humano pudesse se comportar diante de outros seres humanos. Só, irmãos, que a natureza e as leis da física, elas continuam válidas e trabalhando, fazendo o que Deus mandou. Mas o homem se rebelou contra Deus. O homem, irmão, ele se opõe ao governo de Deus. E isso é o pecado. Irmão, o que é o pecado? Irmão, fazer tal coisa é pecado? Irmão, o pecado é fazer oposição ao governo de Deus. Deus colocou os seres humanos aqui para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Quando eu odeio o meu irmão, eu não estou odiando o meu irmão e pecando contra ele. Tudo bem, eu estou odiando o meu irmão, pecando contra ele, pecando contra mim, que estou vivendo ódio dentro de mim. A minha saúde vai ser prejudicada, o meu irmão lá talvez também, porque uma hora esse ódio que está dentro de mim se manifesta numa ação. Mas acima de tudo isso, eu estou me opondo ao governo de Deus que diz que nós devemos amar uns aos outros. Esse é o pecado. O pecado é se opor às regras que Deus colocou. É se opor à autoridade de Deus de governar o mundo. Foi Ele que fez o mundo. Então a gente entende isso, irmão. O que é autoridade? O prefeito de Rio Preto tem autoridade sobre a cidade. Se ele falar que aqui virou contramão, virou contramão. Essa rua você não pode mais vir de lá para cá, agora é contramão. É o prefeito que falou, ele é a autoridade, é aquele que manda na cidade. A gente em casa, chega uma pessoa e bate palma, você fala, você não vai entrar. E a pessoa não entra, porque eu estou no governo dessa casa aqui. E ele não vai entrar. Eu não vou abrir o portão. Então Deus, irmão, que criou o universo, que criou o planeta, que criou a nós, seres humanos, Ele não tem o direito de dizer, olha, eu quero que seja assim. Ele tem o direito ou não tem? De dizer como é que Ele quer que as coisas sejam, que as coisas caminhem. De dizer como que a gente deve se comportar. A gente tem um cachorro, a gente quer que ele se comporte do jeito que a gente quer. A gente fala, olha, é para ficar aqui, ali você não vai, você vai no portãozinho. Eu não quero cachorro aqui, muita gente fala, não gosta de gato, cachorro dentro de casa. Aí põe um portãozinho lá, o cachorro fica para fora. Então ele é dono da casa, ele comanda a casa e ele diz as regras da casa. E Deus, irmão, criou o mundo, criou o ser humano e disse as regras para nós devemos caminhar. E a árvore, irmão, do Éden, é um símbolo desse comando, irmão, desse governo de Deus. O que aconteceu com o homem? Porque ele comeu uma fruta, Deus rejeitou ele? Não, irmãos. Não é porque ele comeu uma fruta, porque tinha 1000 frutas no jardim. É porque eles se rebelaram contra o governo de Deus. Deus falou, não faça, e eles fizeram. Esse é o X da questão. Então entender isso, irmão, é entender que Deus governa. Deus é o governante do mundo e nós estamos fazendo oposição ao governo. Nós somos como aqueles grevistas, aquelas pessoas que estão fazendo manifestação na rua com cartaz. Nós não aceitamos o governo de Deus. Não me representa. Deus não me representa.
gente levanta um cartaz fazendo oposição à autoridade de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. É esse, irmão, o chamado pecado original. É isso, irmão, que nos afasta de Deus, são as nossas faltas. Romanos 3, lá se você pegar o escrito do apóstolo Paulo, você vai ver lá Romanos 3, 22, que ele vai dizer que todos pecaram. 3, 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, e é assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, e todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então essa palavra, irmão, é assim: todos pecaram, na Bíblia tradicional fala, destituídos estão da presença de Deus, quer dizer, Adão conversava com Deus, a partir do pecado ele saiu da presença de Deus, ele não estava mais em condições de conversar com o governante do universo, porque o governante do universo deu as regras e ele descumpriu. Ele se opôs, ele virou oposição, ele foi para o outro time, ele foi para o time de quem se opõe a Deus, ele foi para o time do inimigo, ele deixou de obedecer às leis de Deus. E aí, irmãos, não tinha como o homem, através de si mesmo, recompor essa amizade com Deus, e aí vem Cristo e faz a obra, irmão, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Então, essa é a obra de Cristo, porque sem Ele, irmãos, a gente começou a trocar as coisas. Então, Deus, Ele propõe a fé. Através da fé, nós recebemos salvação, mas a gente quer a autossuficiência. Eu não quero fé. Senhor, me ajuda nessa viagem. Você fala, não, eu vou viajar, meu carro é bom, e não vai acontecer nada, e eu já fiz seguro, e você quer ser autossuficiente, você quer se resolver. Você não quer ter fé em Deus. Você fala, meu filho está doente, eu vou levar no médico, estou doente, eu vou lá, eu faço o melhor tratamento, eu vou para os Estados Unidos, eu não preciso de fé. A gente substitui a fé pela autossuficiência. A gente substitui a submissão, não, eu sou submissa a Deus, Deus, eu vou lá, se Deus quiser eu vou. A gente fala, não, eu vou, eu tenho vontade própria, eu tenho motivação, eu tenho condições de resolver isso por mim mesmo, e a gente vai lá e tenta resolver. E Deus propõe bondade, a gente quer o egoísmo. Deus fala para ser bom com o próximo. Aí você fala, nossa, eu tenho agora a condição, eu tenho um emprego melhor, eu posso ajudar as pessoas. Não, você pensa, eu tenho um emprego melhor, eu vou comprar mais coisas para mim. Você pensa, olha, eu tenho hoje uma facilidade com algum assunto, eu entendo esse assunto, eu posso explicar para os demais. Não, eu sei esse assunto, eu vou guardar só para mim, o dia que eu precisar eu já sei, essa experiência eu não passo para ninguém. Então a gente substitui, irmão, a bondade, o compartilhar, pelo egoísmo. E isso tudo, irmão, é fruto do pecado. O pecado fala da autossuficiência, o pecado fala da vontade própria, o pecado fala de egoísmo. E tenta, pela justiça própria também, se aproximar de Deus. Fala, eu não mato, eu não roubo, tá bom demais. A gente pensa, não, a minha justiça é suficiente. O que eu faço de bom é suficiente. Mas, tem tanta gente fazendo coisa errada por aí, nego matando, roubando, traficando, eu nunca fiz nada disso, então tá bom demais o que eu faço. A gente entende que isso está de bom tamanho. E eu sou justo o suficiente para Deus olhar para mim. Eu já tenho justiça em mim. Então, irmãos, o pecado ele vai trabalhando essa coisa dentro de nós, de que nós somos suficientes, que as coisas que eu faço são boas, eu começo a fazer caridade, eu começo a ajudar os outros para Deus me ver, eu não preciso da salvação de Deus, eu mesmo vou resolvendo meus problemas, vou dando solução, não preciso de fé, não preciso ser submisso, eu vou tratando, resolvendo, tocando a minha vida em frente. E a gente começa a exaltar o homem, a gente começa a determinar coisas, a gente começa a achar que a gente tem poder. E não é por aí, não é assim que funciona. E o pecado, o resultado dele é a morte. Quando o homem estava no jardim, Deus falou, olha, o dia que vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Então, não foi morte instantânea, mas a morte passou a fazer parte do dia a dia da humanidade. Nós passamos a experimentar o que é a morte, a perda. E a partir dali, irmão, nós tivemos
essa pena da morte, a penalidade da morte. As pessoas que pecam, elas merecem morrer. As pessoas que se rebelam contra o governo de Deus, a pena para elas é a morte. Então Deus pediu para fazer de um jeito, eu faço de outro. A pena para essa transgressão é a morte. É isso, o pecado ele gera a pena de morte. As pessoas falam, qual pecado que é para a morte? Não, qualquer pecado, irmão. Nós estamos nos rebelando contra Deus. A questão não é que tipo de pecado eu cometi, a questão é que eu estou me rebelando contra o governo de Deus. E aí, irmão, quem nos livra disso é Cristo. E é esse o entendimento que nós temos que ter. Quem vai nos livrar da morte é Jesus Cristo. E aí, irmão, nós temos três tipos de salvação, que hoje eu quero destacar para os irmãos. A partir do pecado, a gente analisar a salvação. Três maneiras que Jesus Cristo nos salva do pecado. Então, veja bem, a primeira coisa é que Deus nos salva da penalidade do pecado. Quando você lê Romanos 4, verso 5, pode pegar aí na sua Bíblia, ele fala assim, porém a pessoa que não põe esperança na coisa que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Irmão, ele está falando aqui do trabalho de Cristo para a nossa salvação, acabou de falar aqui em Romanos 3, que nós lemos, e chega a Romanos 4, ele fala, Deus trata o culpado como se fosse inocente. Irmão, como? Através de Cristo, irmão. Eu sou culpado, pecador, e mereço a morte. Você é culpado, pecador, merece a morte. Nosso vizinho é culpado, pecador, merece a morte. Mas acontece que Jesus Cristo morreu essa morte no nosso lugar. Então, é como se você falasse assim, olha, eu passei no radar e peguei uma multa, tenho que pagar R$100. Aí, o Lucas vai lá e paga os R$100 da multa. Pega o boleto e paga no banco. O que acontece, irmão? Você é culpado de ter passado em velocidade acima do permitido no radar? É. Mas e a penalidade? O Lucas pagou por você. Essa é a questão. Aí você, culpado, é tratado como inocente, porque a pessoa puxa lá e você não deve multa nenhuma. E os pontos na carteira? Foi para a carteira do Lucas. Aí a pessoa pega e fala, nossa, está com a ficha limpinha, hein, rapaz, que beleza, você é bom motorista. Aí você é culpado, mas é tratado como inocente. Por quê, irmão? Porque alguém assumiu a culpa no seu lugar. Alguém pagou o boleto no seu lugar, alguém assumiu os pontos no seu lugar, e você ficou de bom moço, de pessoa, bom motorista. Mas é por causa dos seus méritos que você está sendo tratado como bom motorista? Não, é porque a outra pessoa pagou a pena da sua falta. E é isso que Jesus fez, irmão. Nós merecemos a morte, Jesus morreu a morte no nosso lugar. Então, a penalidade do pecado, que é a pena de morte, se você pecar, você vai ser condenado, Jesus sofreu a pena por nós. Então, nós somos livres, irmãos, da penalidade do pecado e somos justificados. Essa palavra é um termo técnico, irmãos. Somos justificados. O que é a justificação? É o fato do culpado ser tratado como inocente. Então, no dia do batismo, irmão, que você desce as águas e você fala, eu aceito o sacrifício de Cristo, aceito que Ele morreu no meu lugar, você é sepultado nas águas e volta à vida, e você, a pena do pecado, você merecia a morte, é culpado e vai ser condenado à morte, a Bíblia diz, você foi justificado por Cristo, e agora o culpado é tratado como inocente. E chega Apocalipse e fala, sobre estes não tem poder a segunda morte. Você vai morrer a morte natural aqui. Mas sobre estes que foram justificados por Cristo, não tem poder a segunda morte. Entende? Você vai morrer a morte natural, o pecado de Adão, mas a morte definitiva, aquela que acabaria com a sua vida, não vai acontecer porque essa Jesus morreu no seu lugar. Então nós seremos salvos, irmão, da penalidade do pecado. Somos salvos, assim que recebemos o batismo, assim que cremos em Jesus, assim que acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar.
a pena do pecado é eliminada e você é tratado como inocente, mesmo sendo culpado. A segunda questão, irmão, é que a gente é livre do poder do pecado. Gálatas 5,16, aí também nos escritos de Paulo, Gálatas 5,16 diz assim, ó, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Irmão, aquele que é justificado por Cristo, ele vai gradualmente sendo livre do poder do pecado. O pecado aprisiona, irmãos. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Então o pecado te aprisiona, mas aquele que é dirigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai abandonando a prática do pecado. Ele vai tomando aversão por tudo aquilo que é contrário ao governo de Deus. Você recebe a justificação e depois da sua vida, do seu dia a dia, você fala, rapaz, acho que isso aqui não agrada a Deus, não. Aí você começa a deixar aquilo ali. Eu acho que isso aqui não é do agrado de Deus. Aí você começa a se afastar daquelas práticas. Eu acho que esses amigos não é do agrado de Deus. Você começa a se afastar daquelas pessoas. Esse ambiente não é do agrado de Deus. Você começa a se afastar daqueles ambientes. Esse vício que eu tinha não é do agrado de Deus. Eu começo a abandonar aquele vício. E aí, irmão, você vai limpando a sua vida e vai ficando livre da influência do pecado. Então, irmão, o que é a salvação? Eu sou salvo da pena dos pecados, eu era digno de morte, e eu recebo a justificação e sou tratado como inocente, mesmo sendo culpado. E depois, o pecado que influencia a minha vida, ele também vai sendo exterminado da minha vida. Eu vou limpando da minha vida do pecado. Mesmo que outros pequem, mesmo que eu vivo cercado pelo pecado, mas eu estou consertando a minha vida. Mesmo que eu sou cercado de ladrões, eu tento viver uma vida sem roubar nada de ninguém. Mesmo que eu estou cercado de pessoas idólatras que estão adorando ídolos, eu sou uma pessoa que adora somente a Deus. Mesmo que o pecado esteja em volta de mim, em toda a sociedade, em todo o Brasil, eu, comigo, na minha casa, eu tento servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus e implantar o reino de Deus na minha vida. Isso, irmãos, é outra salvação. Eu sou salvo da pena do pecado e eu sou salvo do poder do pecado no meu dia a dia. É uma outra salvação que a comunhão com Deus traz para mim. Agora, a terceira salvação, irmão, essa não chegou ainda. Essa, o terceiro tipo de salvação que Cristo nos traz, é nos livrar da presença do pecado. E aí, irmãos, quando Cristo nos der essa salvação, quando a gente fala, esse aí está salvo, foi salvo, esse irmão está salvo, nós temos que ver qual é essa salvação, irmãos. A gente é salvo da pena do pecado, logo que recebe o batismo, logo que aceita o sacrifício de Cristo. A gente é salvo da influência do pecado a vida inteira, conforme o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, mas nós só seremos salvos da presença do pecado, irmãos, na volta de Cristo. Porque aí o pecado será retirado da terra. Porque aí o vizinho não terá mais alguém pecando perto de você. Aí não vai ter mais alguém se opondo ao governo de Deus. Aí não terá mais essa liberdade que se tem hoje para pecar, ainda que as pessoas sejam livres, mas elas já foram provadas e todas elas já decidiram servir a Deus de livre e espontânea vontade. É isso, irmão, a nossa vida hoje na terra. As pessoas que se rebelam contra Deus um dia serão destruídas. E as pessoas que voluntariamente decidem servir a Deus, um dia estarão com Ele no reino de Deus. Um dia governarão essa terra em paz e segurança. Um dia, irmão, essas pessoas serão livres da presença do pecado. Ninguém mais vai pecar em volta de nós. E a Bíblia diz em outras passagens, você vai olhar para o lugar do ímpio, ele não estará mais lá. Ele terá sido feito cinza debaixo dos seus pés. Todas as pessoas que estiverem no reino de Deus foram aquelas, irmãos, que voluntariamente decidiram servir a Deus de coração. Elas não estão em dúvida. Elas não estão mais querendo saber se serve ou não serve a Deus. Todas elas já foram provadas, já passaram por um período em que era livre, podia servir a Deus ou não, e nesse momento de liberdade elas decidiram servir a Deus
mesmo que em volta delas estivesse cheio de gente desobedecendo a Deus. Entende? Esse será o futuro reino de Deus, irmãos, só com aqueles que foram provados, só pelos que passaram pela prova, só por aqueles que foram aprovados no vestibular, só por aqueles que passaram no concurso. A nossa vida hoje não é essa. Estamos todos livres para fazer o que quiser. Você pode sair daqui, dar um tiro num, roubar um banco, fazer o que você quiser. Você é livre para isso. Mas Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está procurando aqueles que, mesmo vendo todo esse rolo que tem no mundo, decidem implantar o reino de Deus na sua vida e na sua casa. Deus está procurando aqueles, irmãos, que, mesmo vendo o mundo todo complicado em volta de si, decidiram, irmão, viver uma vida diferente, separada, de acordo com a vontade de Deus. É disso, irmão, que Zacarias 14 fala. Talvez os irmãos não tenham reparado. Mas quando ele fala assim, naquele dia, até o sininho na rédea dos cavalos vai estar escrito separado para o Senhor, quer dizer, irmão, que nada nesse reino, nem os mínimos detalhes, irmão, será imundo, será impuro, estará, irmão, trabalhando contra o reino de Deus. É isso que ele quer dizer. Ele diz que todos os detalhes, todas as bacias serão santas. Irmão, então entende, irmão? Tudo será santo. Ele fala, olha, as panelas da casa da pessoa serão tão santas quanto a do santuário. O que ele quer dizer, irmão? Que nesse lugar não tem um lugar mais santo que o outro. Todos os lugares serão santos. Ele fala, a pessoa que for oferecer sacrifício vai levar a própria panela dela. Ele está dizendo o seguinte, não é para levar o sacrifício para pôr na panela santificada, abençoada, ungida, lá do santuário. Não, a minha panela na minha casa vai ser tão santa quanto a do santuário. Ele está querendo dizer, irmão, que todos serão santos e dedicados a Deus. Todos estarão debaixo da autoridade de Deus. Não haverá mais oposição, não haverá mais gente em dúvida, não haverá mais pessoas fazendo greve, levantando cartaz e falando, eu não aceito o governo de Deus. Todas as pessoas, voluntariamente, serão servas de Deus e até o sininho das rédeas dos cavalos estará escrito, separado para o Senhor. É isso que ele quer dizer. Não haverá nada nesse reino que esteja fora do alcance dessa vontade que todos terão, irmão, de servir a Deus de todo o coração. Zacarias está falando de um tempo, irmãos, onde todos servirão a Deus de coração, onde não haverá nenhuma oposição ao reino de Deus. E aí, irmãos, a gente vê isso acontecer hoje, na nossa vida particular, quando a gente decide servir a Deus. Aí ele fala, tudo será santo, irmão. Aí a gente vê que tudo é santo, irmão. A sua vida é santa, irmão. A sua pessoa é santa, os seus filhos são santos, a sua casa é santa, irmão, para a gente santificar o nosso lar. Porque ele fala, olha, as panelas da casa não serão diferentes da do altar, irmão. É isso, irmão, nós temos que propor a santidade na nossa casa, na nossa vida. Nós temos que implantar o reino de Deus. No livro de Mateus ele fala, o reino de Deus não é uma coisa que se possa ver, nós estamos implantando ele hoje no nosso dia a dia. Na nossa casa, na nossa vida. É isso, irmão, não se opor ao governo de Deus. A gente lê a Bíblia, irmão, porque você passa por uma passagem aqui e fala, rapaz, isso aqui eu não estou fazendo. É o governo de Deus, Deus está pedindo para fazer, eu não estou fazendo. Aí você conserta a sua vida. Nós estamos lendo a Bíblia, irmão, porque você passa por uma passagem e fala, olha, isso aqui Deus pediu para fazer, eu não estou fazendo ainda. Vou começar. Nós estamos estudando, irmão, oração, jejum, práticas espirituais, confissão, né, tantas outras coisas, perdão, tantas outras coisas nós estamos estudando lição. Por quê, irmão? Para você colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus e viver, irmão, dentro daquilo que Deus propôs. Porque a ideia, irmão, é que essas pessoas que já estão vivendo hoje no reino de Deus, essas é que farão parte do futuro reino de Deus. Essas que implantarem o reino de Deus hoje na sua vida são os escolhidos, são os justificados, são os eleitos, irmãos, que amanhã, quando Cristo voltar, receberão a Cristo com um sorriso. Olha, chegou o meu rei. Meu reino não é desse mundo, ele dizia.
chegou o meu reino, irmão. Eu vivo num outro reino. Eu não estou aqui por conta de Lula, de Bolsonaro, de coisa. Eu estou aqui, irmão. Mas na minha vida eu estou buscando implantar o reino de Deus na minha vida. Eu não estou preocupado com a política, com o que vai acontecer. Eu quero, irmão, que o reino de Deus se faça presente na minha vida. Porque o dia que ele implantar o reino maravilhoso, ele vai dar a coroa da vida para cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Então nós estamos sendo salvos, irmãos, da penalidade do pecado para não morrer a segunda morte. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, da influência que ele tem sobre nós, porque o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nós vamos abandonando o pecado. Mas um dia, irmãos, nós seremos livres da presença do pecado. Aí a Bíblia diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. A Bíblia fala, você vai olhar para o lugar do ímpio, ele não vai estar mais lá. Ninguém, irmão, não terá mais ninguém que se oponha ao governo de Deus. E nesse dia, irmão, as panelas das casas todas serão sagradas e até o sininho na rede dos cavalos estará escrito, separado para o Senhor, porque tudo será separado para o Senhor. E Deus será tudo em todos, como diz a palavra, e o Senhor será rei sobre toda a terra. No capítulo 14, verso 9, ele fala, o Senhor será rei sobre o mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. Amém. Não haverá oposição ao reino de Deus. É isso que Zacarias 14 fala. É disso que ele dizia. Vai chegar o rei, ele será humilde. Vão vender ele por 30 moedas de prata. Mas em um outro momento, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e será rei sobre toda a terra. Nesse tempo, irmão, aquele que for fiel vai receber a coroa da vida. Essa, irmão, é a caminhada cristã. Nós estamos consertando a nossa vida hoje para nos qualificarmos, irmãos, para ser cidadão do reino de Deus. Nós estamos aceitando o sacrifício de Cristo, irmão, porque só aqueles que aceitarem, só os que forem justificados por Cristo, é que farão parte desse reino glorioso que virá ainda no futuro. Zacarias fala de um reino futuro, irmão. Falou da vinda de Cristo, da primeira, mas falou também da segunda. E falou de um tempo que o Senhor será rei sobre toda a terra e que nós seremos súditos desse reino, com a graça de Deus, aceitando, sendo justificados, seremos súditos, seremos participantes da grande salvação que o Senhor fará sobre toda a terra. Vamos orar, vamos pedir para que Deus abençoe, irmão, para que nós não sejamos oposição, para que nós não sejamos pessoas que se opõem ao governo de Deus, mas que nós possamos obedecer, irmão, a tudo o que o Senhor mandar, para nos qualificarmos, irmãos, a ser cidadãos do reino de Deus. Vamos orar, irmão.